Medical TV, a vida e a medicina. Ao pesquisar a história da propaganda no Brasil, nota-se que os primeiros anunciantes potencialmente conhecidos foram os medicamentos. E nestes anúncios, a promessa de cura era sempre citada nos textos. O Laboratório Daut foi um dos pioneiros do marketing de remédio no Brasil. A empresa foi fundada em 1882 pelo meu bisavô, lá em Santa Maria. Depois mudou-se para Porto Alegre e veio para o Rio de Janeiro em 1912. E essas mudanças foram sempre por motivos políticos, né? Haviam perseguições políticas lá no sul e tal. Ainda em Santa Maria, João Daut demonstrava sua visão de marketing produzindo e distribuindo folhetos a domicílio para divulgar as suas fórmulas da pomada borboráxica e do xarope bromil. Antigamente não havia esse negócio de visitação médica, né? Então os médicos tomavam conhecimento dos produtos através de folhetos, almanaques, né? Então eles passaram a conhecer os produtos dessa maneira, era assim que se divulgava. Como era tudo direcionado ao médico e ao público, quase que simultaneamente, então tinham os bondes, por exemplo. Então colocava-se dentro dos bondes uns cartazes, né, com a propaganda do produto. Porque naquela época não tinha nem ônibus, eram bondes. Então isso ficou muito famoso, os anúncios ficaram muito famosos, enfim, tinha que toda hora estar mudando os slogans e tal, né? O Bromil, o slogan o produto mais famoso da época, tinha um slogan que era Bromil, amigo do peito. Depois, além desse almanaque, era um almanaque que o laboratório criou, chamado Almanaque da Saúde da Mulher, que era um outro produto. E esses almanaques eram distribuídos em todo o Brasil. Colocavam-se nas farmácias, em pilhas, assim, né? E para poder distribuir, naquela época, ia por canoa, por barco, por cavalo, enfim, para as farmácias mais distantes e tal, né? Era uma coisa bem interessante. Imagina, em 1929, mais ou menos, foi o Daut que fez o primeiro anúncio luminoso, né? Que tinha lâmpadas, né? Um outdoor luminoso. Foi até motivo de grande alarde, saiu na capa dos jornais, enfim. Foi uma coisa assim extremamente inovadora na época, né? O próprio almanaque, ele foi inovador, né? A empresa criou esse almanaque. Nós tínhamos um tio-avô que era um literata, né? E ele era poeta, escritor e tal. Então ele cuidava dessa parte da propaganda, desses almanaques, enfim, criava, enfim. Felipe Daut de Oliveira, o poeta, era também o diretor de marketing do Laboratório Daut. Usava seu prestígio para contratar personalidades. Olavo Bilac, por exemplo, deu um depoimento sobre o Bromil, que dizia: Tenho a maior satisfação em declarar que, sofrendo de uma bronquite pertinaz, fiquei radicalmente curado com o uso do Bromil. Outro contratado foi o poeta Bastos Tigre, que escreveu As Bromiladas, uma paródia de Os Lusíadas de Camões. Eram 1.102 estrofes, contendo 8.816 versos. Sucesso de público e crítica, As Bromiladas começavam assim. Os homens de pulmões martirizados, que de uma simples tosse renitente, por contínuos acessos torturados, passaram ainda além da febre ardente, em perigos de vida atormentados, mais de quanto é capaz um pobre doente, entre vários remédios encontraram o Bromil que eles tanto sublimaram. O poeta Bastos Tigre, também mais tarde, criou o slogan da Bayer. Se é Bayer, é bom. A Bayer tem 150 anos.
Desenvolve novas moléculas para produtos inovadores dirigidos a pessoas, animais e plantas. O Grupo Bayer abrange aproximadamente 302 empresas constituídas em 75 países no mundo, todos com mais de 100 mil funcionários. Há 119 anos, atua no Brasil com 4.500 colaboradores. Medicamento é um produto de alta ação que tem que ser utilizado de forma correta e adequada, indicado por um profissional que se responsabilize, ou seja, ele seja o resultado de uma anamnese, seja parte de uma estratégia terapêutica que leve, então, a pessoa do estado que se encontra a um estado melhor e, com isso, seu corpo consiga voltar novamente ao equilíbrio. Os produtos da nossa empresa sempre foram produtos populares, né? Produtos que, mesmo quando começou a prescrição médica e tal, eram produtos dirigidos diretamente ao consumidor. Então a propaganda era feita ao consumidor. A propaganda de remédios sem tarja é liberada, inclusive com depoimentos, ainda hoje. No entanto, deve vir com os dizeres: ao persistirem os sintomas, procure seu médico. Nós não podemos fazer propaganda de nenhum medicamento. Nós podemos informar a população sobre a existência, mas não podemos colocar, por exemplo, que ele é bom para isso, para aquilo ou demais, especialmente no nosso caso específico, que é de orientação. Nós podemos, no máximo, orientar, informar. O produto isento de prescrição, ele faz uma economia gigantesca. São milhões e milhões e milhões que o governo economiza de ocupar um médico do SUS uma hora que pode estar atendendo uma outra pessoa. Em termos do ponto de venda na farmácia de manipulação, então nós temos ali um diferencial bem importante, que é a presença constante de farmacêuticos, cuja grande função a nível social é prestar orientação. E tem estudos feitos nos Estados Unidos aqui, são de economias gigantescas, de não ter que ir no médico, não precisar ir no médico, você mesmo faz o seu autocuidado com responsabilidade. É sempre assim, é autocuidado com responsabilidade. A gente percebe que naqueles casos menores em que a pessoa sente um mal-estar, existem suplementos que têm a função de melhorar isso. Por exemplo, quando eu como, eu sempre me sinto enjoado. Então, enzimas digestivas têm a função de fazer a quebra de uma série de substâncias que facilitam a sua absorção. O que acontece? Se for isso, a enzima resolve. Se for um outro problema, ela não resolve. Tomado esse produto por uma semana, continuam os sintomas? Então, se é o caso, necessita de um médico. Estamos fazendo o convencimento da pessoa através da própria condição que ela tem de análise, seja ela qual o nível cultural que ela tiver. Quando teve aquele programa infantil na televisão da Globo e da TV Educativa, aquele programa do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, que era um sucesso total, né, e aí a Globo nos licenciou para fazer produtos com a marca dos personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, esses produtos, eles eram também divulgados, né, nos próprios programas do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Na hora dos intervalos entrava um anúncio do talco Pilim Pim Pim, no outro break entrava um anúncio do shampoos, Pedrinho Narizinho, assim, era divulgado dessa maneira. Farmácia de manipulação se utiliza muito pouco dessas mídias e está trabalhando muito mais especificamente nas mídias sociais, através dos seus Facebooks, através do WhatsApp, enfim, de uma outra forma, um pouco mais direcionada e mais direta. De 84 para cá, nós estamos sempre focados na visitação médica, né? Então nós criamos aí várias linhas de produtos dirigidos na pediatria, na gastroenterologia, na otorrinolaringologia, dermatologia, enfim, cirurgia, etc. Os nossos visitadores da farmácia de manipulação,
Eles são pessoas treinadas para levar ao médico a informação diferenciada, ou seja, os trabalhos, as novidades, os novos ativos. Quando os nossos visitadores chegam até o médico, eles têm esse único objetivo, levar soluções terapêuticas e trazer as suas necessidades para que a gente procure, pesquise e proponha soluções para essas necessidades. MSD foi fundado em 1851 em Berlim e está presente no Brasil desde 52. Em 2009, a Merck Sharp & Dohme se fundiu com a Schering-Plough e se tornou o líder mundial em cuidados com saúde. Produz vacinas, terapias biológicas, produtos de consumo e de saúde animal. Conta com mais de 2.000 funcionários e 6 fábricas só no Brasil. Toda a indústria farmacêutica multinacional que faz pesquisas de novos medicamentos faz parte da Interpharma, que é um órgão que fiscaliza o cumprimento das normas éticas internacionais de compliance. O compliance, criado nos Estados Unidos, tem como objetivo cuidar da imagem dessas indústrias e protegê-las de escândalos que possam levá-las a um desastre mercadológico. Essas regras proíbem o representante do laboratório pagar viagens, congressos, dar brindes ou oferecer vantagens em troca de negócios ao profissional médico. O desobedecimento dessas regras são considerados crime, sob pena até de reclusão. O trabalho dos profissionais de laboratórios devem ser limitados à atualização científica, ou seja, levar artigos, tendências em medicamentos e outras informações para que o médico ofereça o melhor tratamento ao paciente. As regras de compliance são rigidamente obedecidas no Brasil. Nós hoje estamos regulados por uma resolução da Anvisa, que é a RDC 96 de 2008, e ali ela dita as condições que passaram a ser utilizadas tanto pela indústria, drogaria e farmácia de manipulação. Nós temos que obedecer a isso. Então, aquela velha prática da distribuição de brindes, favores e diferenças que acontecia e era muito utilizado pelas grandes indústrias nesse país, elas estão hoje proibidas. Em qualquer apresentação, até mesmo nos congressos médicos, que o médico que esteja apresentando, a obrigação é informar a quem está ouvindo e que pode estar interessado no que ele está dizendo, de que ele está lá patrocinado por tal indústria e, portanto, quem ouve vai avaliar com maiores recursos críticos aquilo que está sendo dito. Quanto ao médico, nós somos obrigados a, quando colocarmos uma divulgação de uma nova opção terapêutica, as fontes que nós utilizamos. Nós temos que trabalhar, enfim, em nomes que sejam representativos e conhecidos, não podendo usar marcas, códigos, coisas que dificultem o acesso da pessoa àquela prescrição. A divulgação é até uma obrigação dos serviços médicos e do próprio médico em particular. Por quê? Porque a população, em primeiro lugar, ela tem que saber o que existe de mais moderno, o que existe de bom, o que existe de boa prática médica para resolver os seus problemas de saúde. O médico, ele tem todo o direito de tomar e executar de maneira autônoma ações médicas para tratar as pessoas em geral. O médico está habilitado para isso porque ele se formou em medicina e se registrou no Conselho de Medicina. Isso é lei. A partir daí, ele pode tratar qualquer pessoa, independentemente de especialização médica. O que ele não pode, e isso é vedado, é anunciar uma habilitação, uma especialidade médica que ele não tenha, que não tenha feito no seu receituário, na divulgação, no contrato que estabelece com determinados prestadores de serviço, com órgãos públicos e privados, se apresentando como especialista sem ter a formação da especialidade. E a especialização, ela é regulamentada por lei também.
é a residência médica, cursos de especialização e prática reconhecidos pela Associação Médica Brasileira e o Conselho Federal de Medicina. Se o médico não tem essa habilitação e não tem esse registro, ele poderá atender um paciente, mas ele não pode se anunciar como especialista naquela área. Se o médico está se anunciando como especialista, ele vai ter que colocar o CRM, o nome e o registro no conselho da sua especialidade. Isso é uma garantia para o médico e para a população em geral. Isso tem que ser legível e também tem que ter endereço profissional. Indo ao site do conselho, vocês poderão ver, isso é público, médicos ativos. Vai o nome do médico, vai o número do CRM e também se ele é especialista, se ele registrou no conselho tal especialidade. Toda instituição que presta assistência médica no Brasil tem que ter um diretor técnico médico responsável, ao qual os conselhos de medicina se dirigem e responsabilizam caso houver algum problema com a instituição. A obrigação do médico é ele ter condições de poder comprovar de que ele fez todo o esforço possível para atender da melhor maneira possível aquela situação daquela pessoa dentro do contexto que ela está vivendo. E neste momento, quando surge algum tipo de denúncia que chega ao conselho de que houve uma suspeita de um desenlace negativo por negligência, por imperícia, por imprudência, que são os 3 itens que vão categorizar o erro médico, o conselho vai examinar. O conselho se transforma nesse momento num fiscalizador e depois, inclusive, num julgador da ação do médico diante daquelas circunstâncias. O conselho só pode tomar uma decisão, em primeiro lugar, numa sindicância e depois no processo ético propriamente dito, se houver provas de que houve um erro na conduta do médico, um erro, vamos dizer assim, contornável, evitável, previsível. Dependendo do que houve, dependendo do tipo de dano causado, dependendo da responsabilidade do médico, poderão variar desde uma advertência sigilosa, uma advertência pública, casos mais graves, é publicado num jornal que o médico tal, pelo Conselho de Medicina publica, tem a obrigação de publicar, de que o médico tal errou em tal e tal processo e uma condenação pública. Poderá ser suspenso por um período temporário. E, finalmente, a pena mais grave, que é a própria cassação do exercício profissional, onde o médico, devido à gravidade do dano causado, a importância do erro, a responsabilidade do médico, poderá determinar a cassação do exercício profissional. Quando o conselho detecta no seu julgamento de que há uma situação civil, passível de pena ou até um crime, o conselho não tem o poder de polícia propriamente dito, não tem poder de encarcerar ninguém, mas ele vai encaminhar para a justiça. Um ato cirúrgico ele pode ser filmado dentro de uma sala de cirurgia. No meio em geral, para a população, isso pode ser feito? Pode, obedecendo determinadas regras. Por exemplo, primeiro, tem que ter conhecimento informado, explicado e assinado por escrito de um paciente, de uma pessoa capaz de fazer isso, de que ele sabe que está sendo filmado, que está sendo registrado, que está sendo gravado e que isso vai ter uma divulgação. Eu estou falando para uma rede, o Medical TV, por exemplo, que faz isso. Uma das normas que existe, por exemplo, é o cuidado com a exposição do paciente.
Então, esse tipo de situação, fotos que aparecem em sites da pessoa como ela era antes e como ela era depois, fazendo propaganda da ação do médico, isso é proibido pelo Código de Ética Médica e pelas resoluções do Conselho Federal de Medicina. Tem médicos que têm blogs, que têm sites, que divulgam conhecimentos médicos. Ele tem que fazer isso sem sensacionalismo, se apresentando, e caso houver algum tipo de patrocínio, divulgar que é feito em nome de algum determinado patrocínio. Interessa para a televisão, interessa para a mídia divulgar o que aquele médico sabe a respeito do assunto. Muito bem, ele poderá fazer isso. Agora, também é vedado ele fazer isso a título de educação médica e botar lá, ou ele falando, ou botar um consultório do doutor fulano, número tal, não sei o que, de tal a tal hora, não sei o que. Também não pode. Aí deixa de ser educação médica continuada para ser um programa comercial. É importante que a população saiba que em tal lugar, em tal instituição, em tal hospital, em tal lugar, está disponível um tipo de aparelhagem, um tipo de procedimento que aprimora o diagnóstico e a intervenção em determinadas situações. A população ela tem que saber o que o Conselho ele coíbe e normatiza é que isso seja feito de uma maneira que não seja sensacionalista, que não seja fazendo propaganda do tipo, eu sou o melhor, eu agora tenho tal aparelho que é o melhor e é o único que é capaz de provocar tal resultado, tal procedimento no Brasil inteiro, na região inteira, no mundo inteiro. Esse tipo de divulgação é coibido, porque aí nós entramos num terreno do sensacionalismo, muitas vezes da promessa indevida. Nós recebemos aqui, de todas as delegacias, diariamente, aquilo que é divulgado na imprensa escrita, por exemplo, da região, através das delegacias. Se houver algum sinal de alguma infração, alguma suspeita, nós submetemos a nossa CODAME aqui, a Comissão de Divulgação de Atos Médicos, que vai entrar em contato com as pessoas que estão divulgando de maneira indevida o seu trabalho. São chamados, são convidados a se pronunciar e, em muitos casos, inclusive, são orientados. Quando nós estamos passando por uma mudança tão grande nesse país, que envolve ética e respeito, ela precisa acontecer em todos os níveis. O grande problema de nós, brasileiros, começa com nós mesmos. Se cada um de nós fizermos a nossa parte, tendo moral e ética naquilo que faz, certamente nós vamos mudar esse país muito mais rápido do que a gente imagina. Ana Paula Boss, cirurgia plástica, cirurgia estética de face, nariz, pálpebras e lifting, contorno corporal, lipoaspiração e próteses. Ana Paula Boss, cirurgia plástica. A Bela Pharma, há 30 anos, oferece novidades em fórmulas manipuladas, diferenciadas em doses e quantidades, com investimentos constantes em processos e treinamento, atingiu um nível diferenciado de qualidade. Bela Pharma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza. O Fátima Educação, através da Faculdade e Escola Profissional, forma pessoas para a área de gestão e saúde. Estude administração, enfermagem, fonoaudiologia, nutrição, técnico em enfermagem, técnico em radiologia ou técnico em nutrição e dietética. Fátima Educação, aprender dentro do ambiente de trabalho faz toda a diferença. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54-3214-1700, Caxias do Sul.
A Clínica Corpore Sano oferece um atendimento completo individualizado com uma equipe de profissionais altamente especializadas que trazem para Caxias os melhores tratamentos em saúde, emagrecimento e beleza. Clínica Corpore Sano, confiança e bem-estar. A Clínica Médica Corso, com mais de 35 anos de experiência médica em tratamentos faciais e corporais, traz para você um arsenal tecnológico conectado com o que há de melhor no mundo em ambiente informatizado e moderno. Clínica Médica Corso. Agende uma avaliação. O grupo de cirurgiões que atuam na Clínica Ramos apresenta o primeiro laser femtosegundo para cirurgia de catarata do estado. O laser separa os tecidos da córnea sem bisturi de forma precisa, abrindo o cristalino e fragmentando o núcleo. Após o laser, os fragmentos do núcleo são retirados do olho e realiza-se um implante de lente intraocular que reduz a necessidade de óculos após a cirurgia. Catarata Laser, tecnologia que você encontra na Clínica Ramos e Associados. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico. Cirurgia estética de face, nariz, pálpebras e lifting. Contorno corporal, lipoaspiração e próteses. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico. Envie sua pergunta ou depoimento em texto ou vídeo com hashtag MedicalTV. Nós buscaremos o profissional da saúde se você precisar.